pessoal, este é o nosso projeto desenvolvido no Wired Panda, inspirado no clássico Super Mario Bros. O objetivo foi aplicar conceitos de eletrônica digital e sistemas sequenciais na criação de um jogo funcional, utilizando componentes como portas lógicas, flip-flops, contadores, comparadores e máquina de estados. Enquanto o jogo é executado, é possível observar o funcionamento das principais mecânicas implementadas, como a movimentação do personagem, as colisões, a pontuação e os demais elementos controlados pelo circuito digital. Durante o vídeo, explicaremos como cada módulo foi desenvolvido e como eles trabalham em conjunto para que o jogo funcione corretamente. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona a movimentação no jogo. Bom, aqui temos os principais gatilhos de movimentação do Mario, em que cada gatilho, o de andar para frente, o de pular, o de andar para trás, estão associados a uma letra no teclado. Temos também o botão de reset e aqui, mostrando um pouquinho já do circuito mesmo, temos a possibilidade de mudança da música, né? Por meio de um computador rotativo, em que está associado a um buzzer específico de uma música do Mario. Então, nós selecionamos algumas músicas temáticas do Mario, em que o jogador vai estar podendo escolher de acordo com a sua preferência. Agora, mostrando um pouquinho das formas de morte do Mario, temos a morte pela queda, a morte pelo contato com a planta e a morte pelo contato com o Goomba. Assim como no jogo clássico do Mario, nós temos um temporizador que vai até no máximo 9 minutos e 59 segundos. Agora, mostrando um pouco dos circuitos internos, nós temos aqui o circuito do temporizador e do contador de moedas. Agora temos o circuito interno da posição em Y do Mario. O próximo circuito é a posição em X do Mario. Aqui temos a associação dos circuitos incorporados aos LEDs. Aqui temos o circuito que mostrará as situações em que o Mario está vivo ou morto. Aqui temos alguns clocks que serão associados aos circuitos e alguns buzzers de músicas temáticas ou de situações, como por exemplo quando o Mario morre, ou quando ele está vivo, ou quando ele cai. Agora iremos mostrar um pouquinho os circuitos que estão associados aos 5 Goombas, o circuito que promove essa movimentação constante do Goomba e também o circuito que vai nos dizer se ele está vivo ou morto. Por fim, temos os circuitos responsáveis pela planta carnívora. Por fim, esse é o nosso circuito inteiro. Bom, mostrando um pouco da parte mais técnica do projeto, quem for abrir o arquivo vai se deparar primeiramente com essa aba, que aqui tem todas as imagens necessárias para rodar nos LEDs e todos os sons utilizados no jogo.
A pasta com todos os seis utilizados, dentre eles os seis específicos, né, que são os da planta, os das moedas, dos limites, né, que são as colisões, e os seis base, que são somadores, registradores, coisas que realmente são usadas de base para o circuito. Bom, e aqui no Wired Panda, navegando como mostra o esquemático, né, a gente tem primeira aba aqui das configurações do Mario. E explorando um pouco mais os seios do Goomba, cada Goomba consta com um seio de movimentação próprio, que tem um eixo de posição X e o eixo de posição Y é uma constante em todos os Goombas, com as respectivas alturas deles, que estão documentadas também dentro da pasta que tem os limites, né, as colisões. E basicamente todos os registradores, não, todos os circuitos, né, do projeto que implementam algum tipo de movimentação, seja no eixo X ou no eixo Y, consta com um decodificador de todos os bits que representam os LEDs possíveis para o Mario caminhar, que recebem do registrador de posição de cada, seja de cada criatura, né, ou do próprio jogador. E esse registrador de posição se alimenta, né, o somador, que vai considerar se você vai para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, todos eles passando pela restrição das colisões. E tem as colisões representadas pelo lado esquerdo, que seria aonde você não pode andar para a esquerda, e do lado direito, que seria onde você não pode andar para a direita. E os do Goomba, especialmente, são acompanhados também de um Mux, que é para o reset da posição inicial deles, que é diferente do reset padrão do registrador, que é o 000, que é a posição do Mario. Bom, falando um pouco agora do outro circuito, que seria o do Goomba Live, que é a representação se o Goomba está vivo. Basicamente, ele pega as coordenadas de cada Goomba no eixo X e compara se está igual a do Mario. E para a posição do eixo Y, ele compara com a respectiva casa que ele está, um acima, para ver se o Mario vai matar ele ou não. E a mesma coisa acontece também para o circuito do Mario Alive, que vai ser mostrado adiante. E um adendo que todos os Goombas são conectados nesse Mario Jump, que faz a implementação, que tem o clear, né, baseado na linha de cada Goomba, com respeito à sua posição no eixo Y. Então, quando cada Goomba morre, ele envia um sinal de pulso aqui para o Mario Jump, que faz o Mario subir nas coordenadas com base no Y do Goomba. Além de que esse circuito aqui do Mario Jump tem um Enable, que seria para o Mario não ficar pulando infinitamente, que ele fica em função de um contador simples. Bom, explorando aqui um pouco o circuito do Mario Alive, ele não é toda a representação de vida do Mario. Ele é representado pela queda do Mario em algum buraco aqui no mapa, que tem esses dois, ou de alguma morte pelo Goomba. A morte da planta não foi incluída aqui, ela está à parte, acima, mas toda a lógica combinacional de vida do Mario vem para esse end que manda para onde for necessário. Mas aqui no Mario Alive, ele tem uma identificação de colisão no eixo Y e no eixo X para cada Goomba. Então ele identifica se houve colisão do Mario exatamente na mesma coordenada. E uma vez que ele morre, ele envia esse pulso e não muda o estado, né, pelo flip-flop set reset. Ele não muda o estado até que o botão reset seja pressionado. Ele fica em função do NOT da colisão e do NOT do reset. E a mesma coisa acontece para quando tem a queda do Mario. Todos os circuitos de morte são baseados, né, e também os de coleta de moedas, que vai ser mostrado posteriormente, são usados o flip-flop SR para a lógica de que espera o reset para realmente poder ser alterado o valor. Considerando que o reset está conectado na entrada de 7 e o reset do flip-flop é as colisões ou a coleta de moedas. Bom, como dito, as moedas elas ficam aqui todas baseadas em flip-flops SR. E aqui nós temos uns contadores, que são basicamente os contadores que enviam um pulso certinho do som de coleta de moeda, para não ficar se repetindo.
E circuitos semelhantes a esses são acompanhados em todos os lugares em que ocorre algum tipo de som, seja na morte do Mario em outro tipo de morte do Mario, enfim, o pulo do Mario, coisas que precisam de algum som contado perfeitamente, acompanham um circuito semelhante, se não idêntico a esse. Bom, como já mencionado, esse é uma base da posição Y do Mario, mas eu acho importante falar de que a gravidade foi implementada com uma porta-end na lógica de que decresce da posição no eixo Y, constando que quando não há um limite, né, quando há blocos para o Mario movimentar, envia-se um sinal positivo e esse end é permitido. Então, de tempos em tempos, o clock que simboliza a gravidade vai apertando o botão que, no caso, poderia acrescentar ou decrementar no eixo Y, mas ele é decrementado por conta de estar em função de uma porta-note no botão de subir. Então isso faz com que o Mario não bugue subindo e descendo na mesma hora e faz com que a altura seja sempre decrementada com base no clock, com a velocidade que a gente queira. Bom, pessoal, esse foi nosso circuito. Agora vamos deixar uma imagem aqui que resume mais ou menos como funciona o circuito no geral. E por fim, fiquem com um joguinho do Mario. E muito obrigada pela atenção.